esse dom para ele. O Jacó já foi uma vez lá conosco para a Holanda e fez maior sucesso. E tinha um hino que falava sobre o terra seca, né? A terra seca. Ganhou a... Então, eu acho que assim, às vezes a gente está esperando Roberto Carlos para vir, não adianta. Convide Jacó para uma noite de louvor, é uma noite assim com cânticos, realmente vale a pena. Bom, não sei se vocês sabiam, mas Holanda se enriqueceu com a gás que estava lá na terra, na parte do norte, onde a gente morava, da Holanda. Ela tirou 417 bilhões de euros de gás lá, dos anos, desde 1963, eles começaram a retirar o gás da terra e vendiam por preço de banana e ficou rico, gastaram dinheiro, não sei com o que. É muito dinheiro, não é? 417 bilhões de euros, 6 vezes mais para reais. Então, pode imaginar o dinheiro que entrou lá. Agora, hoje, em 2025, eles estão com um problema tão grande, porque eles tiraram a gás, mas eles não olharam as consequências que poderia dar. E nos últimos anos, nós tivemos lá mais de 1000 terremotos na Holanda. 1000 terremotos naquele pedaço lá no norte da Holanda. Semana passada foi o último que fez lá, que deu lá, de 3,4 na escala de Richter. Então, 700 reclamações sobre danificações de casas e construções. O que eu quero dizer com isso? Vou contar mais uma historinha, para começar. Nós tivemos na Holanda, um jovem que começou a pregar, igual eu, era jovem, e Deus começou a abençoar o ministério dele. Ele chamava David de Vos, de Raposo. E David, Deus abençoou ele passou por grandes partes deste mundo, pregando o Evangelho. Milhares de pessoas se converteram, pessoas ficaram curadas, pessoas ficaram libertadas, transformadas pelo poder de Deus. Agora, umas semanas para trás, ele colocou lá na site dele, dizendo, eu estou fora. Parou. De repente, eu estou fora. E por que ele está fora? Porque ele disse, eu descobri que todos nós somos filhos de Deus, então não precisa mais pregar o Evangelho. Assusta, não assusta? A primeira assustou também que tiraram tanto gás que agora a terra está aí. Me assusta que esse jovem, que agora já é um homem de 50 anos talvez, chegou nessa conclusão. Eu estou fora. Porque todos são filhos de Deus, então não precisa pregar mais a palavra.
Aí a minha pergunta, o que está faltando? O que aconteceu? E por isso a gente às vezes fica grato que a gente fica velho, porque a gente enxerga um pouco mais coisas. Irmãos, o que nós precisamos aprender, que nós temos que ficar atento todo dia, todo ano, todo mês, todo momento. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, 1 Timóteo 4, 16, o apóstolo Paulo, que considerou Timóteo como filho dele, ele disse o seguinte: fica atento a seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Duas coisas que nós precisamos aprender: a moda de viver e naquilo que nós estamos ensinando. Porque é muito fácil que entra mudanças nas nossas pregações, na nossa visão, nas nossas experiências. E Paulo disse: permaneça fiel ao que é certo. Eu acho que não está errado você tentar procurar coisas novas, mas você tem de aprender a cuspir aquilo que não vale a pena, ou que está indo contra aquilo que é base da sua vida cristã. Paulo disse: permanece fiel ao que é certo. E assim, se você faz isto, salvará a si mesmo e aqueles que te ouvem. Então, se você quer que as pessoas que estão te ouvindo fiquem salvos, você tem de ficar fiel àquilo que é certo. O David Voss, ele não ficou fiel àquele que ele tinha, a mensagem do início, e agora ele não tem mais nada a falar. Acabou. Ele não tem mais expectativa para pregar, e por isso ele parou. E às vezes nós também não temos muita coisa mais para falar. Por quê? Porque nós saímos da essência, do princípio, do fundamento da fé cristã. E aí nós ficamos um tipo psicólogo, nós tentamos de sarar os feridos com conselhos humanos, com jeitinhos para lá e para cá, mas nunca vai haver uma transformação, uma libertação de uma vida como Deus quer. Na outra tradução, de 1 Timóteo 4,16, diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo. Você está cuidando, eu estou cuidando a mim mesmo. Você tem tempo que você senta na sua cadeira ou se deita na sua cama e você examina a si mesmo? E você também está examinando a doutrina, porque doutrina é ensinamento, não é uma palavra difícil, eu tenho doutrina. Não, doutrina é simplesmente ensinamento. Você está ensinando o quê? Eu estou ensinando o quê? As pessoas estão aprendendo de mim o quê? Então Paulo disse aqui, toma cuidado de ti mesmo, em primeiro lugar, e da doutrina. Continua nestes deveres,
porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Irmãos, a igreja, ao longo do tempo, ela dividiu-se em diferentes ramos. Se você vai conhecer a história da igreja, e é tão bom de estudar um pouco, de ler um pouco a história. A sua própria história é importante. De não esquecer de onde você vem, de que você foi, de que você é hoje. É bom. Mas a história da igreja também é importante de conhecer. Então, ela se dividiu em ramos diferentes. Nós temos o catolicismo romano, o protestantismo, os pentecostais, as ortodoxias. E são os mais conhecidos. Eu sei, desses aqui saíram muito. Eu tenho uma lista de 18, mas tem muito mais. Não dá para colocar todos os nomes, porque vai escrever um livro. Mas vamos ficar com os principais. No princípio, na fundação da igreja, a igreja foi fundada por Jesus Cristo. Não existe homem que fundou a igreja. É Jesus que fundou. E isso foi quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e sobre os discípulos. Aí começou a igreja. A igreja não é minha. O Zé falou isso comigo hoje ainda. A obra não é tua, a igreja não é sua, a igreja é de Deus. A igreja não é de você. Então, as primeiras comunidades, os primeiros cristãos se reuniam em casas e sinagogas. E qual era a forte ênfase das reuniões deles? Era aquilo que a gente lê em Mateus 28, 18 a 20, e também em Marcos 16, 15 até 18, e também em Atos. E qual era? Era que eles estavam junto no ensino dos apóstolos. Irmãos, o ensino é importante. Por isso Jesus disse, fazei discípulos de quem? Dele. Em todas as nações. E eu fico feliz que desde o início, nós, Trine e eu, nós começamos a separar homens para instruir, para separar como vocês estão separados aqui hoje, para ensinar aquele pouca coisa que a gente sabia. E daqui foi. E isso também os discípulos fizeram. Então, eles estavam lá nos ensinos dos apóstolos, eles estavam nos batismos. Hebreus fala isto, o fundamento é os batismos, e eles estavam lá em comunhão. Irmãos, uma coisa que eu sinto muito falta hoje, comunhão. As igrejas são um grande conglomerado, obrigado, você está aí, Pino, me ajuda aí. Mas eles não têm comunhão. É um estádio de futebol. É um grupo de pessoas que gritam e cantam, mas não tem comunhão, porque comunhão é outra coisa. É muito difícil ter comunhão com 2.000 pessoas. Eu não dou conta. Graças a Deus eu tenho uma só esposa. E eu tenho comunhão com ela, mas não precisava ter duas não dava conta. Então, meus irmãos, comunhão, pensa sobre essa palavra, estuda sobre isto, pratica isto. E na oração,
e na pregação. Ele estava pregando para todos. É uma igreja primitiva, é uma igreja que não esqueceu a ide de Jesus. E hoje nós estamos vendo que as igrejas estão o quê? As igrejas estão voltadas para si mesmo. Uma das coisas... Obrigado. Mais baixo, é? Tá bom? As igrejas hoje estão investindo nos prédios. Vamos chegar lá ainda depois. Eles estão investindo na som. Até nós. Eu tenho visitado a igreja, estou de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Mas eu estou vendo que cada igreja tem caixa de som lindo. Mesa de som. Data show. Mas isto não vai ficar no lugar de comunhão e de ensino. Não vai ficar na doutrina do batismo. Ela não vai juntar o povo, ela não vai curar as pessoas. Então, ele se dedicava à oração, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partilha do pão. Se você viu o culto ontem, Antônio deu uma exposição bonita sobre isto. E oração. Irmãos, aí já vem o problema. E esse problema está penetrando nas nossas igrejas. Está entrando nas nossas famílias. O batismo das crianças. Pergunta alguém o que significa batismo. Batismo é salvação. Você fica salvo quando você é batizado? É? Não? Então você não é batizado? Não é batismo que salva. Batismo é simplesmente uma ordem de obediência a Deus. Você mostra com sua boca que você morreu com Cristo e que você ressuscitou em novidade da vida. E aí começou, já bem no início, irmãos, que já começou as pessoas que colocaram o batismo com crianças como normal também. E eles têm versículo para isto. Mas é isto que o apóstolo Pedro também falou. É isto que Judas falou. Se lembra outra vez que eu falei sobre Judas? Judas falou que alguns indivíduos perversos se infiltram no vosso meio. E Pedro, ele falou, em 2 Pedro 2, 1 até 3, contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Vão chegar, não dá para evitar. Vão chegar, eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão as imoralidades vergonhosas destes mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado, e sua ganância inventarão mentiras astutas por explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. 2 Pedro 2, 1 até 3. Irmãos, o batismo das crianças foi um dos primeiros que apareceu no século II. Lá que começou a dizer, bom,
Eles disseram, Pedro falou, os outros falaram que será salvo tu e a tua casa. E foram batizados. Então, logicamente que tinha também crianças lá. Mas a Bíblia não fala isso. Fala. Quem diz que tinha crianças lá? Tu e tua casa, muitas vezes, tem sido interpretado como todos os escravos, como todas as pessoas que faziam parte daquela família. Então, esse não é um motivo, não é podemos colocar uma doutrina nisto, que criança faz parte do batismo. Outra coisa, irmãos, que estamos tirando a valor, a essência do batismo. Como nós já falamos, o batismo não salva, mas o batismo é uma ordem, é mandamento de Jesus, é uma obediência. E ela significa morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Então, isto só pode acontecer depois do nosso arrependimento. E isto também está sendo já no segundo século discutido. Porque se uma pessoa pode entrar no corpo de Cristo já como criança, como vai se arrepender? Se eu estou dentro do corpo, como eu vou me arrepender depois? Então, meus irmãos, aí já começou. A outra heresia que entrou, que disse, nem clero, nem leigo. Artigo que eu mandei para vocês. Espero que vocês tenham olhado isso. Eu acho que não dá para eu falar sobre isso, porque é muita coisa. Mas nós temos de pensar bem nisso. Nós somos todos irmãos. E se nós vamos ser do clero, nós vamos fazer distinção entre o povo e entre nós. Você não é mais um deles. Você vai ser diferente. Não é só o seu título que vai te ajudar a manter a disciplina, vamos dizer assim, a ter a autoridade. Então, o grande coisa, erro começou aqui, é um classe privilegiado, porque em geral os clérigos estão privilegiados. Até hoje, até entre nós, desculpa que eu vou falar assim, tá? Mas eu vou te falar, se tem um almoço e eu estou lá, eles vêm me buscar primeiro para almoçar, para estar na fila. E eu tenho de recusar, e recuso. Porque não quero. Eu quero ser um deles. Eu sou um deles. Não precisa me chamar de pastor. Eu sou irmão em Cristo. E se Deus me deu um dom, este dom eu tenho para servir meus irmãos, para servir a igreja, para ser servo da igreja, e não para ser o dono da igreja. Irmãos, nós estamos vendo o desastre nisto, e a igreja católica, ela entrou nisto. Nós temos, eu acho que 5 ou 6 escalas da hierarquia da igreja católica até o Papa. Isso Deus nunca fez, nunca quer, e nós não podemos deixar entrar isto na nossa doutrina, no nosso ensino. Nós precisamos, irmãos, descer a escada, nós precisamos dobrar os joelhos para os outros, nós precisamos ser servos. E se nós não somos servos, nós não somos aptos para ser um discípulo de Jesus Cristo. Então, aí começou este problema. Nem clero, nem leigo. A Bíblia diz, todos somos sacerdotes, todos. E a riqueza de uma igreja, sabe qual é? Quando todos trabalham, quando todos
fazem algo dentro da igreja. Você fica preocupado com o seu corpo quando o seu olho não enxerga mais, não é verdade? Você não fica preocupado? Farid teve esse problema, parece. Ela ficou preocupada e o marido dela mais ainda. Levou ela para o hospital, levou para lá, para cá. Por quê? Porque era corpo. O corpo dela estava faltando algo que precisava funcionar. Nós muitas vezes nos preocupamos com o corpo. Nós nos preocupamos com as pessoas que sentam todo domingo na cadeira, sem fazer nada, sem saber que eles pertencem a uma igreja, sem saber que eles pertencem a um corpo, sem saber que nós somos organização, mas organismo. Irmãos, nós temos de estimular, nós temos de incentivar os irmãos a agir dentro do corpo, procurar o lugar deles, procurar que eles podem fazer. Então, todos somos sacerdotes. A sua oração, a minha oração, não vale mais do que o deles. Chame eles para orar, chame eles para visitar, chame eles. Deixe eles sentir o gozo de estar fazendo exercícios. Pessoas que fazem exercícios lá como chama? Academias, eles falam, gente, se a gente começa e faz um pouco, a gente sente tanto falta. Eu não sei porque eu não faço. Eu sinto falta no meu andar aqui. De manhã à noite andar esse terreno aqui. Sinto falta disso. Mas eu imagino que você sente falta. Então eu imagino os seus irmãos sentir falta de exercícios dentro do corpo de Cristo. Bom, irmãos, essa é outra coisa. Aí vem ainda os catedrais. Aí a primeira igreja, eles se reuniram onde? Nas casas. Pequenas casas, diz em século II, eles juntaram-se nas pequenas casas de oração construídos para receber os cristãos. Pequenas casas. Pequenas casas. Como eu já falei, não dá para ter comunhão com 1000 pessoas. Não dá para ter comunhão com 300, 400. Não dá. Então, pequenos casos, lógico que a gente pode ter de vez em quando, é uma grande festa junto. Mas o crescimento, e isto Oscar sempre me fala, pai, aqueles grupos de crescimento são maravilhosos, não é isso? Eles são sustento da igreja. Porque lá as pessoas estão sentindo o corpo. Lá as pessoas estão sendo ouvidos. Então, meus irmãos, naquele tempo, ele estava assim. Naqueles tempos, os bispos, os padres, os pastores começaram a se levantar. Que tristeza! Que tristeza, meus irmãos, porque eles começaram a se levantar, mas eles também começaram a misturar política com religião. Eles começaram a ajudar a dirigir o país. Quantas vezes eu já falei? Nós não fazemos política. Nós não temos vermelho, nem amarelo, nem azul. Nós queremos todos para o reino de Deus. E aí começou, eles se infiltrando. E o povo aplaudindo, porque agora o meu pastor, ele é vereador. Agora meu pastor é prefeito. Agora meu pastor é deputado. Eu já vi vários deputados afundando. Era cristão, como a chamada de ser luz lá, eles se afundaram.
já vi vereador se afundando, já vi muita gente, porque o nosso reino é diferente. E aqui começou o grande problema. A igreja, as lideranças da igreja, porque a igreja tem liderança. Não estou eu falando que a igreja tem liderança. A igreja tem ministérios. Mas a grande liderança aqui, que falaram que eram eles, se misturaram no política. Meus irmãos, aí começou a tristeza e mais. E começaram os catedrais. Por quê? Porque nós temos de mostrar. Nós temos de mostrar. Nós temos de aparecer. Nós temos de mostrar que somos. Jesus se nunca preocupou com isso. Quando ele viu o templo, e os discípulos falaram, Senhor, está vendo esse templo maravilhoso? Jesus disse, nenhuma pedra vai ficar em cima da outra. E hoje tem não sei quantas pessoas querendo construir o templo de novo. Não é o templo de Deus. Não é o templo de Deus. O templo de Deus somos nós. E nós temos que construir este templo. Nós temos que construir a igreja, pedras vivas, preparados para entrar. Nós estamos vendo hoje que as denominações estão gastando muito dinheiro. Estou condenando, sim. Eu, pessoalmente, não deixei que nosso templo, e graças a Deus tinha mais pessoas comigo, que nosso templo lá em Belo Horizonte ficasse uma catedral. Não foi fácil, mas conseguimos. Coisa simples. E ainda bastante luxo. Irmãos, não é a aparência, mas aquilo que está lá dentro. Então, os catedrais eram símbolos de poder religioso e política. A outra coisa que apareceu na história, e eu falei que é bom lhe saber a história, para ver onde a gente está hoje, é indulgências, é pagar. Isso começou no século III, é perdão em forma de indulgência, era dado aos fiéis como forma de reduzir ou minimizar penitências muito longas ou rigorosas. Quem foi católico sabe exatamente o que é isso. Eu não sei bem, não. Só eu sei que não é bíblico. Porque pela graça vós sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E não é o dinheiro que compra. Não é o dinheiro que vai pagar o meu pecado. Mas a igreja ficou rica. E construiu muita coisa com isto. E hoje tem ainda. E agora os governos têm de sustentar as igrejas para reformar, porque hoje é patrimônio cultural. Eu espero que nenhuma igreja evangélica vai ser patrimônio cultural. Cai para a terra. Não sou contra a história não, viu? Mas isso não precisa. Então, meus irmãos, as indulgências, eles estavam ligados em muito pavor, em muito êxodo dentro da igreja primitiva. Bom, isso começou tudo também, mais ou menos em 2010, 210, como um Cipriano, Tácio Cacílio Cipriano. Era um advogado que se converteu ao cristianismo por volta de 2046. Irmãos,
é bom de ter pessoas formadas, com intelecto, mas também é perigoso. Porque nós temos que definir, porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E o Evangelho é loucura para o mundo. Então, Cipriano, depois ele ficou bispo, e depois ele liderou a igreja num período de intensa perseguição. Ele fez coisas boas, não é ruim não, viu? Vocês podem receber nosso irmão Cipriano com braços abertos. Sem problema. Pensei que já estava aqui, mas não está indo. Mas ele é bem-vindo. Não, é ele não. Bom, irmãos, ele deixou coisas boas, mas não tirou, não voltou. Para quê? Para aquilo que Paulo falou. Que Paulo falou para Timóteo. Permanece fiel ao que é certo e aquilo que você ouve desde o princípio. Às vezes a gente é tão infiltrado por ideias, por doutrinas, parece bonito demais. Eu mesmo já fui. E depois eu tinha que dar uns passos para trás para dizer, não é isto. Não é isto. Não é aquilo que eu aprendi. Então, o Cipriano, ele teve uma grande influência na primeira igreja. Positivo, mas também negativo. Depois nós tivemos, no século 300 e 400, o Santo Agostinho, é um filósofo, escritor, bispo, importante teólogo, cristão da norte de África. Irmãos, ele também teve coisas boas, mas não voltou para a origem. E eu quero falar, nós às vezes temos de voltar para a origem da coisa. Nós podemos ter boas. Quando você lê as cartas em Apocalipse, Jesus fala, tem muitas coisas boas, mas, o que é? Mas, está entendendo? Então nós podemos ter coisas boas, mas eu tenho contra você, é isto. Então, por exemplo, o batismo continuou das crianças, e isto é um ponto, irmãos, de ensino principal. Não vamos chegar lá ainda. Deixa eu tomar uma água aqui. O que representa o batismo na Igreja Católica? Bom, eu li assim. Na Igreja Católica, o batismo representa o primeiro dos 7 sacramentos e é considerado o rito de passagem. Primeiro, eu queria pedir Pinho, mas por causa do tempo eu não vou pedir, porque ontem ele falou sobre isto. Sacramento. Na Bíblia tem sacramento. Tem. Tem sacramento na Bíblia? Tem ordenanças. Ah, ordenanças. Não, eu pedi sacramento. Você está passando por porta de lado. Quem já encontrou um sacramento na Bíblia? Me fala. O que é sacramento?
Não, tchau, não, tchau. Não, tchau. Não. Nem Google. O que é sacramento? Sacramento é um ato, um gesto que você faz que está ligado à salvação, que confere salvação. Sacramento é um ato que confere salvação. Você recebe salvação ao fazê-lo. Isto. Então, o sacramento é o meio para alcançar a salvação. O batismo é o meio para alcançar salvação. Gente, não? Tem certeza? Ele completa o mandamento de Jesus, né? Tem que ser batizado. Não, enrola não. Enrola não. Ela é meio da salvação ou não? Faz parte, mas não é a salvação. Porque se eu crer hoje e não for batizado, morrer crer hoje e não for batizado, estou salvo. É. Eu quero uma palavra mais Aguinaldo. Batismo é meio para salvar? Não? Certeza? Tá. Então, irmãos, batismo não salva. Por quê? Não é o sacramento. Aquele malfeitor na cruz, Jesus disse, hoje estarei comigo. Ele foi batizado? Não. Mas era salvo. Então, meus irmãos, nós precisamos colocar isso bem claro. Por quê? A igreja batiza crianças, a igreja presbiteriana, em geral, batiza crianças, a igreja luterana, em geral, batiza crianças, a igreja metodista, em geral, batiza crianças. Por quê? Porque isto ainda é um resto, posso dizer assim, não diminuindo, da reforma de Lutero. A reforma como Lutero, que nós pensamos, lembramos em dia 31 de outubro, não foi completo. Foi uma reforma inicial, posso dizer assim, inicial. Grande reforma, porque ele colocou a importância da salvação pela graça. Ele tirou vários pontos da Igreja Católica Romana que ele discordou. Por quê? Porque não é bíblica. Mas outras coisas que ficaram. E as igrejas de reforma que surgiram depois continuaram com essas coisas. Por exemplo, os sacerdotes. É o resultado. Os sacerdotes que a Igreja Católica tem já era um resultado do judaísmo, e o judaísmo já também é influenciado por as regiões pagãs que tinha, também os sacerdotes. Mas a Igreja de Cristo hoje, ela não tem isso. Nós somos todos sacerdotes. A igreja hoje, no batismo, ela tem um batismo só, não é sacramento. Como também a ceia do Senhor não é sacramento. Mas a igreja católica romana, ela tem vários sacramentos. Casamento, um sacramento. Acho que são 6, se não me engano. 7. 7, então, tá bom. Bom, então nós entendemos isso. Irmãos, a ordem do batismo não foi do homem. Foi Jesus. Jesus disse, ide.
por todo mundo, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não tem espaço. A ordem foi retificada por Pedro. Quando eles perguntaram, Pedro, o que vamos fazer para ser salvo? Ele disse, arrependei-vos e seja batizado. Então, irmãos, nós não podemos mudar os alicerces da igreja primitiva. Nós não podemos mudar porque é mais conveniente, é porque, para Deus não é tão importante, pouco água, muito água. Não é importante? Você acha que Deus pensa assim? Se fosse assim, Moisés, ele tinha entrado na terra prometida? Não tinha? Moisés não tinha de falar como a rocha para dar água? E o que ele fez? Ele bateu. Mas isto é para Deus mesmo. Deus entende. Deus entende que Moisés estava nervoso. Deus sabe, Deus... Não, meus irmãos. A palavra é uma só. A ordem de Deus é uma só. Nós precisamos aprender isto. Não o que você ache, não o que eu acho, não o que os outros achem. A palavra diz, prega o Evangelho. Faz discípulos, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse batismo do Espírito Santo é muito importante também. Não sei se vai dar tempo aqui. Mas nós temos de voltar nas origens da igreja primitiva. Então, o Pedro ratificou, Filipe também confirmou, quando aquele viajante falou, agora eu entendi. Aqui tem água. Mas por quê? Porque tinha que ter água. Eu tenho água aqui na garrafa, eu posso fazer assim. Não, água para fazer batismo. Meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, na igreja católica, batiza as crianças. Agora nós vamos chegar num ponto importante. Para liberá-las do pecado original e entregá-los ao corpo de Cristo, à igreja. Quem já ouviu falar do pecado original? O pecado de Adão. Pecado de Adão. Bom, porque a igreja católica, as outras igrejas que batizam crianças, querem batizar crianças? Porque as pessoas correm para a igreja para batizar crianças? Porque eles têm medo que a criança morre e vai para o inferno. Não é isso? É isso? Está certo ou está errado? Está certo. Irmãos, isso é justo? Não. E as crianças que não são batizadas? Vão para o inferno? Mas é esta que está a doutrina que está atrás. E é isso que nós temos de entender. Então nós temos de entender, irmãos, o que é o pecado original. Bom, o pecado original é uma doutrina. Os calvinistas têm, muito pesado, eu venho de lá. Católicos romanos têm, mas é difícil. A afirmação que todos os seres humanos nascem como uma natureza pecaminosa,
como resultado da desobediência de Adão e Eva. Isso foi desenvolvido por Santo Agostinho. E a doutrina explica a origem da imperfeição. Você acha que está certo ou está errado? O pecado original está certo ou está errado? Nós nascemos com o pecado original. Flor, seu bebezinho aí nasceu com o pecado original? Nasceu? Como você sabe? Comportamento. É isto mesmo? É isto mesmo, irmãos? Aquela criancinha pequenininha, bebezinho. As netas de Oscar, não. Nem de Melina. Também? Fazem parte. É, irmão. O pecado original realmente existe. Agora, como nós recebemos, como a Bíblia, como Deus recebeu este pecado original? Isso é às vezes difícil de entender. E foi meu sogro, nosso irmão Abraão, com que eu falava muito, que nós chegamos, que ele chegou, me mostrou o que ele pensava. E para mim foi satisfeito. E eu guardei isso. Tem muitos anos. Voltei para Timóteo, para baú. Irmãos, há uma diferença entre pecado e pecados na Bíblia. É muito interessante você ver isso. O pecado é a natureza, é condição, é o estado, é a raiz, é interior, é aquilo que nós somos. É o árvore. Pecados são os atos, ações, transgressões exterior, o agir que fazemos, as ações que precisam ser perdoados, a justificação, os frutos da árvore. Isto na Bíblia, em João 1:29, nós lemos o seguinte: no dia seguinte, João 1:29. João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você vai estudar isso mais profundo, você vai ver que tira a raiz, que tira a origem. Deus perdoou todos os pecados. Nenhuma pessoa vai se perder por causa que ele é filho de Adão. Nenhum. Mas nós vamos nos perder por causa dos nossos pecados. Faz diferença? Faz. Deus não, a Bíblia fala, ele não coloca os pecados dos pais sobre os filhos. A Bíblia fala isso. Não faz isso. Deus é justo. Então, não é por causa de Adão
que eu vou ser condenado. Mas eu vou ser condenado por minhas próprios pecados. Efésios 2:5 disse que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, você está morto por causa dos seus pecados, nossos pecados, meus pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça que vós sois salvos. Efésios 2, versículo 5. Romanos 3, 25. Romanos 3, 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, como o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creiam. Na passada, ele conteve-se, não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isto, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então, meus irmãos, Atos 10, 43, diz, e a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que tudo o que nele crê, que todo que nele crê, receberá o perdão dos seus pecados por meio do seu nome. Então, o pecado original foi resolvido por Deus. E os pecados nossos, nós temos de resolver com Deus. Tá? Esta, para mim, foi satisfeito a explicação. Então, não é o batismo da Igreja Católica, de levar uma criança para batizar. Não salva nenhuma criança. Todas as crianças são salvos. Todas as crianças até uma idade são salvos. E aí começa já outro assunto, o tempo de responsabilidade. Deus diz, na outra parte, que ele não está levando em conta o tempo de ignorância. É muito interessante esse versículo. Tempo de ignorância. A criança, ela vive num tempo de ignorância, eu acho. Por isso, pela lei, uma criança ela não é responsabilizada pelos atos que ela faz. Né? Bom, meus irmãos, aí vem, depois de Lutero, de reforma, quer dizer, nós estávamos com todos esses problemas. A igreja tinha problemas, e muito. Aí vem os luteranos. O Lutero, ele já fez uma grande reforma. Não vou falar tudo não, mas você pode procurar isto. Depois vem os calvinistas, vem os batistas, vem mais outros, vem os pentecostais. E cada grupo tinha uma parte da verdade que veio à revelação. Os batistas, por exemplo, eles trouxeram o quê? De volta o batismo de adultos, de verdade, não é? O calvinista, ele trouxe também muitas coisas positivas, mas também coisas negativas. Mas isso todos fazem. E no fim, chegou os pentecostais. Em 1900 e pouco, veio os pentecostais. Irmãos, e aí acabou? Não. Ainda nós estamos naquele desenvolvimento da reforma
da igreja. Nós temos de voltar para aonde? Que Paulo falou. Aonde a gente foi? Até Lutero? Fazer o que é certo. Mas aonde nós temos que chegar? Na igreja primitiva. No fundamento. Qual era o fundamento? Arrependimento, batismo, comunhão, oração. Então nós temos, como igreja, enfatizar isto. Eu fico às vezes preocupado quando a gente ouve coisas, pessoas que querem ajudar os outros falam, você tem de fazer isto. Já ouviu? Você tem de fazer isto. Faz isto e... Aí eu pergunto para mim, mas como eu vou fazer? Como? Você tem de deixar fazer pecado. Mas como? Como eu posso deixar de fazer pecado? Irmãos, nós precisamos voltar para o poder do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida. A lei não vai vencer nenhum pecado. A gente sabe o que não deve fazer, não sabe? A gente sabe o que tem de fazer e não faz. Às vezes, né? Mas como? Como? Aí vem, enchei-vos do Espírito, cantando, louvando, falando. Interessante, tem um menino aqui que trabalha com Toninho, eu esqueci o nome dele, como chama? Cidadão. Ele trabalhou uns dias aqui e eu acho que eu já contei, mas vou contar de novo, me tocou. Eu ouvindo músicas, música de louvor, o dia todo. Ele ia escutando. Bonito, né? Ele é um menino alegre. Você pode ver ele, parece que ele dura, mas não é. Ele é alegre. Ele escuta coisas boas o dia todo. Então nós temos de aprender e nós temos de ensinar os nossos irmãos. Não adianta eles saber que eles não devem roubar, que eles não devem fazer isso, não devem fazer. Eles sabem. Que o Espírito Santo já fala, fulano, você ficou duro com sua esposa, a menos eu sei. Você falou palavra que não devia falar. Não sabe? Salete sabe? O Espírito Santo fala, né? Aí você tem duas coisas para fazer. Espírito, me ajuda. Eu vou fazer. Vou pedir perdão. Vou consertar. Vou evitar. Então, irmãos, poder para o Espírito Santo. Às vezes nós queremos que a igreja para evangelizar, vão falar de Jesus. Mas vocês não têm sabedoria, não têm poder, não têm... Por quê? Falta o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus nos deu para ser o quê? Ser testemunhos dele. Nós precisamos do Espírito Santo para ser testemunhos. E eu acho que nós sempre precisamos voltar mais disso. O Espírito Santo não é gritar. O Espírito Santo não é fazer muito barulho. Pode fazer também, alegre estou, não tem problema. Mas o Espírito Santo é transformar a vida, dar poder na sua vida para deixar coisas, dar alegria em fazer coisas.
Bom, meus irmãos, então, as 4 coisas, 5 coisas do princípio: arrependimento, o novo nascimento. As pessoas dentro de sua igreja são nascidas de novo. Você tem certeza disso? Ou eles levantaram a mão? As pessoas na nossa igreja estão batizados. É importante? Sim. Porque é uma ordem de Jesus. É sinal que eu quero obedecer Jesus. São batizados com o Espírito Santo. É muito importante para que nós podemos vencer, testemunhar, vencer a nós mesmos. Eles estão juntos em comunhão. Não existe uma pessoa que pode andar sozinho. Tem essas pessoas hoje que não precisam mais de igreja. Não, eu sozinho eu chego lá. Chega não. Um pau sozinho não pega fogo, é difícil de acender fogo com um pau só. Comunhão é mais do que a paz do Senhor, irmãos. É chegar perto, olhar nos olhos. Não é só pergunta, tudo bem? Comunhão. Irmãos, temos muito trabalho, não tem? Na igreja ou não? Temos de descer do púlpito. Não sei a altura do seu. A nossa deve ter meio metro, é mais ou menos. É. Às vezes temos de descer, estar no meio do povo. Ser um deles. Um abraço, um olhar. Bom, meus irmãos, é isso que eu tinha no meu coração. Eu vou dizer amém.